Oi, gente, tudo bom? Vocês estão legal? Semana passou e eu não fiz vídeo. E eu não fiz vídeo porque como teve toda essa. Ainda estou na fase de adaptação pós a Conferência Nacional de Cultura. Essa semana que passou foi uma semana que eu precisei colocar algumas coisas em ordem. Algumas coisas, bastante coisa, né? E aí isso me tirou muito tempo, que inclusive agora estou tirando tempo de outras coisas para poder estar aqui e fazer o vídeo para vocês. Então eu vou tentar fazer de um outro jeito, né, para de repente a gente ter aí uma produção legal. Uma das propostas que eu tinha pensado em fazer é de repente respeitar uma média de meia hora de cada vídeo, mesmo se o tema de repente não chegar até o final, mais ou menos nesse tempo de meia hora, eu fazer de repente duas partes, enfim, em mais partes se for necessário, para a gente não poder, para enfim, não sacrificar, né? Porque esse computadorzinho é um computadorzinho veinho, né? Bem arrebentadinho, assim, com pouca potência. Né, o programinha aqui que eu estou usando para fazer edição de vídeo, ele também é um programinha que não é muito potente, né? Então, assim, para evitar dores de cabeça de ficar dias e dias, de repente, tendo aí que editar e fazer renderização e tudo mais, então eu estou optando por esse formato, tá, gente? E aí hoje eu queria já lançar um tema que é ligado à educação. Né? E o tema desse vídeo é o que as pessoas deveriam saber. Né? O que as pessoas deveriam saber? Que as pessoas deveriam saber com relação à educação, quando a gente vai falar em termos de educação. Já que eu sou formado em pedagogia, eu acho que é um local de fala que dá para eu fazer. Né? Primeira coisa que é preciso levar em consideração, que extrapola um pouco até a ideia de educação, mas tem tudo a ver com educação, é que existem pessoas com diversos tipos de concepção de mundo. Aí eu digo o seguinte: concepção de mundo tem a ver com ideologia. É que a gente, quando a gente fala em ideologia, a ideologia é uma concepção de mundo, é uma forma de você enxergar o mundo, de você idealizar o mundo e lutar para realizar o mundo de acordo com essa sua idealização, mas geralmente ela está muito mais ligado a apenas o conflito de classes entre burgueses e operários e trabalhadores, né? Os donos dos meios de produção e os trabalhadores, né? Mas existem outras concepções de mundo que estão dentro de um alinhamento proletário ou de um alinhamento burguês, né? Se a gente pode dizer dentro de uma concepção mais marxista, né? Nós temos, por exemplo, uma concepção de mundo dos neopentecostais, que hoje em dia está muito em voga, está muito em moda e está muito em aplicação, inclusive no Brasil. Existe uma concepção de mundo dos progressistas que são bastante afeitos às minorias, a dar espaço para as minorias, né, para os grupos que geralmente sempre foram mais oprimidos, tem uma característica mais identitária. Existe uma concepção de mundo que é dessa esquerda mais antiga, mais ligada ao sindicalismo lá dos anos 70, 80, até o comecinho dos anos 90, que é uma concepção de mundo, uma ideia de um mundo que é, por exemplo, um mundo em que eles se imaginam sendo operários, sendo trabalhadores, sendo funcionários, tendo direitos trabalhistas e acreditando, por exemplo, que o mundo, a nossa sociedade brasileira, os burgueses, os donos, os empresários, né, os empresários, donos de fábrica, de empresas e tudo mais, topariam ser nossos gentis patrões que vão garantir para nós todos os direitos trabalhistas e tudo numa boa, enfim, entendeu? Então essa é uma concepção de mundo, assim como existe a concepção de mundo dos
dos neoliberais, né, de mundo que não tem o Estado para os atrapalhar, e aí, dentro das regras de competição, vale tudo, né, e aí até mesmo as pessoas que irão trabalhar para eles não deveriam ter nenhum tipo de garantia, né, onde a livre concorrência está em todos os campos, não existe união, existe, na verdade, concorrência. Não existe aliança, existe, né, pessoas umas contra as outras, existe o individualismo. Né? Então, sabe, todas essas concepções de mundo, elas buscam se estabelecer na sociedade. Né? Quando você pensa, por exemplo, numa concepção de mundo em que as pessoas se enxergam como iguais e que as pessoas se ajudam, e que as pessoas montam, sei lá, trabalhos cooperados, montam seus trabalhos comunitariamente e desenvolvem, enfim, as suas potencialidades, estudam, produzem e dividem humanamente as suas coisas e não exploram, de repente, né, de ter uma supervalorização, uma superexploração, não só do trabalho, mas na hora de você vender o seu produto, né, não ter uma margem de lucro exorbitante, imaginando que o consumidor também é um trabalhador e tudo mais. Isso é uma concepção de mundo. Ou, de repente, você pensar que você vai ser um empresário, que você vai procurar tirar o máximo possível de lucratividade do seu negócio, sabe? Diminuir ao máximo possível os custos de manutenção dos seus equipamentos, sabe? Diminuir ao máximo o imposto que você vai pagar, você diminuir o máximo o salário das pessoas, somente as pessoas que produzirem mais, de repente, serão recompensadas, serão reconhecidas pelo seu esforço, né? E assim por diante, né? E também você ter um lucro maior na hora de você vender. Se você tem uma coisa que custa R$ 10, de repente você fazer alguma coisa para que esse produto seja vendido por 12, por 15, por R$ 20, né? E as pessoas comprem ainda. Isso eu estou falando só do ponto de vista mais econômico, mais político, religioso, social. Todo mundo tem concepções de mundo. E nem mesmo essas concepções de mundo, porque uma pessoa pode ter mais de uma concepção de mundo, por exemplo, ela tem uma formação mais evangélica, só que ele tem uma certa consciência de classe, né, sabe, porque ele percebe que ele é um trabalhador, ele não é um empresário, né, mas assim, essas concepções de mundo, elas entram em choque dentro da própria pessoa. Então a pessoa de repente tem coisas que ela cede dentro de um ponto de vista, uma visão de mundo mais evangélica, e outras coisas que ela não cede. E também na visão dela como proletário, como trabalhador, como a pessoa que está ali vendendo sua mão de obra em troca dos seus caraminguá aí, para pagar suas contas. Né? E aí o que acontece? Cada concepção de mundo, para ela se estabelecer na sociedade, ela necessita que exista um tipo de educação, que sirva para disseminar essa concepção de mundo, que sirva para que a educação molde as pessoas para elas normalizarem esses valores, esses princípios que têm a ver com a sua concepção de mundo, e para que isso se transforme, né, de fato, né, se transforme em algo real. Né, deixe de ser apenas uma idealização para se tornar uma efetivação. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a educação é o ponto de partida de uma sociedade quando ela pensa em ser construída para um determinado caminho. Por isso a gente vê essa disputa, né, da educação ao longo desses últimos 10 anos, porque você vê essa camada de pessoas ligadas a políticas conservadoras, seja para o mercado, seja para a religiosidade, querendo ocupar o lugar da educação, querendo instituir políticas e modos de se educar. Modos de você ensinar a criança desde ler e escrever, literatura, matemática, filosofia, ou não filosofia também.
educação financeira, né, a fazer cheesecake, fazer cupcake, fazer cake, sei lá o que mais, né? E aí o que acontece? Essa é uma forma que você tem de, dentro do espaço de educação, você moldar aquelas pessoas que irão passar por essa experiência educativa para que ela seja direcionada para entender que o caminho, o único caminho, de repente, se der certo, né, na cabeça da pessoa, você consegue convencer ela que o único caminho é você ir por esse lado. Ela pode até nem gostar desse caminho, mas se ela for convencida de que o caminho é só esse e que não dá para você escapar disso, tá ótimo, tá perfeito, tá jóia, tá chuchu beleza. Aí, por isso que você vê, de repente, as pessoas querendo fazer homeschooling. Homeschooling, na verdade, não se trata apenas de você botar a criança para estudar dentro de casa, mas quando você estuda dentro de casa, há aqueles pais que podem, né, fazer um direcionamento, ele vai direcionar para um modelo de ensino em que se ensinem certas coisas que numa escola isso nem passaria, uma visão de mundo, né, que inclusive pode ser completamente alienado da realidade. Porque a gente se aliena quando a gente sai do convívio social, a gente se aliena. A maior parte de nós, depois que começa a trabalhar, depois que está lutando aí, né, para pagar as contas e tudo mais, a gente se aliena porque a gente não está mais vivendo em sociedade, a gente está vivendo dentro de casa. Aí se sai de casa para o trabalho, ou para tentar achar trabalho, ou fica na internet, fica ali fazendo seus trabalhinhos, juntando seus caraminguá, e fica só o tempo todo, só com a cabeça, só como que eu vou fazer para ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer para pagar as contas, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, sabe? E você não enxerga o mundo, você não enxerga a sociedade, você não enxerga a vida, você não enxerga a natureza, você não percebe as mudanças climáticas, você não percebe a miséria, você não percebe nada. Porque você está com a cabeça, sabe, lá cheio daqueles objetivos que você não tem tanta dificuldade de alcançar. E aí você se aliena. Aí quando de repente você entra na internet, vai lá, olha aqui no celular, ó, oh, deixa eu ver aqui. Oh, mas no WhatsApp tem aqui uma notícia que está falando tal coisa, não sei o quê. A pessoa é a única forma que a pessoa tem, o único momento, a única oportunidade que ela tem de ter acesso a alguma informação. Então é por isso que acontece também muita fake news em WhatsApp, porque para muita gente é uma fonte de informação. O WhatsApp é mídia social, sabe? Às vezes alguém que você conheça e que você confie, que de repente pode ser que essa pessoa seja de confiança, ou pode não ser também tão de confiança, mas você confia. Então você elege de repente formas e até mesmo você elege pessoas que vão defender os seus interesses, que são, né, a gente já sabe que numa república representativa, né, numa democracia representativa, isso é o padrão, né, de você, de repente, vai ali votar no seu vereador, no seu deputado federal, no seu senador, além de prefeito, governador e presidente. Né? E na maioria das vezes a gente vê que as pessoas nem se lembram para quem elas votaram, para vereador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador. E isso é gravíssimo, porque geralmente elas procuram alguma onda, né? Alguém que de repente aparece num programa eleitoral e que ela te chama atenção de alguma forma. Você não sabe exatamente qual que são as pautas da pessoa, qual é o programa de governo dela. Uma vez ou outra, de repente, você tem uma ideia de que ideologia, que apito que a pessoa toca, né? E aí você está elegendo a pessoa e você nem lembra direito, né? E isso quando não é essa pessoa aí, alguém que te indicou, algum amigo, algum cara que trabalha com você, o teu vizinho, o teu sei lá o quê, sabe? O colega do trabalho, o teu pastor, nossa, pastor, para dizer para os fiéis em quem ele deve votar, porque vamos ser sinceros, gente. Assim, eu já vi muitas dessas histórias, cara, que o cara tá lá na sua igreja, ele chega pro cara, ó, você tem um negócio? Tá, então, ó, o cara traz ali o portfólio da igreja, não sei se vocês sabem disso. Fala assim, ó, minha igreja ela recebe por dia não sei quantos fiéis por dia. São não sei quantos por dia, não sei quantos por hora, não sei quantos por semana, não sei quantos por mês. Então, se eu disser para os caras para comprar o seu produto, você vai ter certeza que você vai receber por mês
a gente vai falar para saber igualzinho um plano de mídia de uma revista, de um jornal, de um canal de TV. Ah, o meu público é não sei, recebe não sei quantas pessoas por dia, por mês, por ano, por semana, e se você colocar um anúncio seu aqui, você vai estar aparecendo para não sei quantos consumidores, sabe? Muita gente dentro de igreja coloca isso, entendeu? Só que aí, assim, você pode ter um esquema de que role um cascalhozinho, ou de repente alguma, né, você alinha alguma coisa ideologicamente pensando e tudo mais, entendeu? E aí você vai ser exposto. E daí eles vendem qualquer coisa. É bem parecido com mídia social. Como a mídia social vende desde golpe na internet, de você comprar tal coisa porque você vai ganhar, que você vai aposta de coisas ilegais, ou seja lá o que for, até vote nesse cara aqui e assim, não é só um horário político não, cara, tipo assim, o cara lá, representante de Deus, dizendo, ó, esse cara, ele tá fechado com Deus, entendeu? Né, o cara de repente pagou uma grana ou fez algum acordo com o teu líder religioso e ele fala, ele põe Deus na parada, por exemplo. É bom a gente ficar esperto com isso, porque isso acontece sim, tá? E aí o que acontece? Eu tô falando tudo isso para você entender que tudo isso faz parte de uma visão de mundo, de uma forma de você interagir, de você construir um mundo, de você transformar o mundo. Todo mundo fala em transformação. Se você pegar o cara mais reacionário que você conhece e o cara mais pra frentex que você conhece, sabe? Aquele cara que, sabe, é ponta firme. Todos eles querem transformar o mundo. Todos eles querem transformar a sociedade. O problema não é transformar a sociedade, porque ela vive em transformação. Por mais que de repente ninguém tenha nenhum interesse em transformar nada, ela vai transformar. Vai transformar porque todas as coisas transformam. Você se transforma, você é criança, depois vira jovem, depois adulto, depois velho. E todas essas coisas te dão experiências diferentes. Isso acrescenta em você experiências novas, novos traumas, novos prazeres, e tudo isso vai te transformando. E todas essas pessoas que estão à nossa volta, elas passam por o mesmo tipo de experiência, de conjunto de experiências, que vão transformando essas pessoas. Transformam nela, inclusive, as suas concepções de mundo. Educação é uma forma de você induzir essa transformação, a transformação interna de você. E aí a gente precisa levar em consideração que a gente costuma a entender que a educação é uma coisa voltada para crianças. Ela é voltada para crianças porque a criança não tem mais nada a fazer na vida. E ela tem uma absorção muito grande de coisa porque ela não sabe nada. Então ela está sempre predisposta a aprender. Mas essa educação, ela supera a infância. Aliás, o processo de educação e de absorção de conhecimento vai até o último dia de nossa vida. A questão é que, com o tempo, você já sabe coisas, você já está menos predisposto a aprender coisas novas, principalmente se essas coisas novas confrontarem com velhas convicções pessoais suas. Mas que você vai estar recebendo novas informações, você vai estar recebendo. Às vezes, diuturnamente. Diuturnamente, acho que vocês sabem o que é, né? De dia e de noite, o tempo inteiro. Até que você se canse daquilo ali e você fala, ah, tá bom, gente. Às vezes você nem percebe que você fala, tá bom, gente, vai, vamos ver o que é, entendeu? E aí o que acontece é que essas transformações, porque a gente sempre pensa, né, que é um pensamento bem positivista, né, que a gente sempre acha que tudo é um caminho de subida, um caminho de evolução, mas nem toda transformação ela é uma evolução, nem toda transformação ela é positiva, ela faz bem para você, ela faz bem para o grupo ao qual você faz parte. Existem transformações que destroem a tua vida, inclusive, e destroem a vida de muitas e muitas pessoas. Então a gente precisa, pelo menos, prezar
para que o tipo de educação formativa nossa seja uma educação que forme para nós pessoas que tenham consciência do caminho que a gente vai se transformar, para onde a gente vai. E aí você vê algumas coisas muito curiosas, né? Como por exemplo, assim, nem tudo que uma pessoa entende como positivo, na tua visão, os outros entendem como positivo, porque já é vendido um monte de coisa, um monte de concepção. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consegui ter a oportunidade de ter uma formação marxista e eu entendo, por exemplo, a visão de mundo das próprias propostas marxistas ou de origem marxistas, desde o comunismo até os anarquistas, né, e as suas vertentes. Até mesmo você pega ali os sociais-democratas. Poxa vida, a social-democracia hoje em dia ela é temida. Por que ela é temida? Porque foi vendido já uma ideia de que isso é pior para você, sabe? Bom é o capitalismo, bom é a liberdade, porque o capitalismo é liberdade. Né? A pessoa não consegue entender, mas também não é explicado que a liberdade no capitalismo, dentro do capitalismo, é uma liberdade para os donos do capital poderem fazer o que eles bem entendem para acumular mais capital, entendeu? Nem tudo aquilo que de repente você entende que é melhor para você, os outros também vão entender que são melhores para eles. E assim, não é só o que você entende que é melhor para você, para muita gente pode não ser compreendido ou interpretado como bom, mas o contrário também. Mas assim, uma coisa é interpretação, outra coisa é realidade. É preciso a gente ter consciência disso. Para você saber se a mudança, se a transformação, ela realmente vai fazer bem para você ou vai te fazer mal, a primeira coisa que é indispensável que você tenha é conhecimento. Você tenha um conhecimento que não seja apenas teórico, tipo como uma ciência exata, sabe? Não basta você ter um conhecimento com cara de matemática, com cara de química, com cara de física. Você vai precisar ter um conhecimento um pouco mais profundo das ciências humanas. Vai precisar entender um pouco mais sobre história, porque muitas das coisas que são propostas para nós hoje em dia já existiram em outras épocas, com outros povos, em outras circunstâncias. De filosofia, para você entender o que está por trás daquela decisão, daquela proposta de mundo que está sendo jogado para você, de sociologia, para você entender como a massa da sociedade se movimenta, como ela se acomoda nesses momentos, na antropologia mesmo, para você entender que, de repente, tem muitas coisas que são vendidas para nós como sendo normal. Isso é coisa do ser humano. Não, mas o ser humano ele tem tendência a isso. É assim que... E não é assim, é uma construção social, na verdade, não é uma coisa da natureza humana. Tem muita, mas muita coisa que é vendido para a gente, é normalizado, né? Sabe? Principalmente nas coisas que fazem mal para a gente. A pobreza, a fome, a miséria, a desigualdade da sociedade nos é vendida como: olha, o mundo sempre foi assim e vai ser sempre assim. O ser humano, ele é assim. O ser humano, a natureza do ser humano é destrutiva. Então, ó, não adianta você achar que guerra é ruim, porque o ser humano é coisa da natureza humana. Ele se destrói mesmo. Ele se odeia. Ele se explora mesmo. E se não explora agora, você acaba com a exploração hoje, amanhã vai ter gente explorando e acabou, porque o ser humano é assim mesmo. Entendeu? A gente precisa ter conhecimento para a gente não cair nesse tipo de coisa e achar, não, é assim mesmo. Até mesmo as visões malucas de religiosos que colocam até certas questões como normal ou como certo, né, usando de repente Deus. Olha, isso vem de Deus, isso vem da Bíblia. E tem muita coisa que eles dizem até que vem da Bíblia que nem vem da Bíblia. Eu não consigo me lembrar de outra coisa mais bizarra do que o Malafaia dizer que o Jesus dele é branco e rico. A síntese de que o cara mente de repente, o cara tem a cara de pau de dizer que o Jesus que ele prega é branco e rico.
O Jesus dele é milionário, ele é empresário, ele é empreendedor, viu? Jesus, ele tinha um bom negócio, viu, lá na época na Palestina, não sei se vocês sabem, viu, o negócio dele, né, não sei se vocês lembram, né, ele tinha várias filiais, né, os 12 apóstolos, não eram os 12 apóstolos, não, eram os 12 gerentes dos negócios dele, entendeu? Que faziam o negócio dele render muito dinheiro, aí eles tinham dinheiro, eles compravam o carro do ano, aliás, na verdade era biga, né? Biga esportiva importada, né? Eles viviam bem pra caramba, né? Ele tinha um monte de propriedade, ele tinha lá a sua trireme particular, que ele passava as férias ali no mar Mediterrâneo, não é mesmo? Né? Quando ele foi lá passar a Páscoa lá, né, em Jerusalém, entendeu? Ele não foi como rico, não, cara. Ele foi com puta dos camelão, os dromedários, animal, todo cheio de coisa, tinha uma tenda para eles ficarem. Eles ficaram hospedados lá no Palácio de Herodes. Vocês sabem, não, entendeu? Os caras não ficaram lá no Monte das Oliveiras, lá passando frio de noite, não. Isso é fake news. Então, ó, você vê que tudo isso é criado para você endeusar e você falar, porra, meu, não, vamos ser rico, né, cara? Porque Deus era rico, Jesus era rico. Então, o rico é abençoado. É a ideia máxima de você pensar que o rico é abençoado, né? Porque até mesmo a ideia que você tem de trechos de repente de evangelho falando aquelas coisas que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é uma forma que você tem, na verdade, de você também pregar o desapego da riqueza, entende? Porque você sendo desapegado, se você de repente perder, se você abrir mão da sua fortuna, né, vamos supor que você tenha, isso não tem problema não, porque você vai ganhar o céu, entendeu? Então, assim, é tudo muito dúbio também. E aí o que acontece? A gente sabe que isso é bom para quem? Né? Ah, não, porque eu vou ganhar o céu. Então, mas para um pouquinho para pensar o seguinte: o céu que todo mundo quer. Ah, vem cá, filhotinha, vocês conhecem ela? A minha pequena fofosa, mas ela está enchendo meu saquinho aqui. Ela é linda, mas não dá. Vou ficar com ela agora. Depois você vem, filhote. Então a questão é a seguinte: é assim, o céu, a gente supõe que ele existe. Pessoas que acreditam supõem que ele existe. Pessoas que não acreditam, eles supõem que não existem, ou então eles simplesmente não ficam gastando muito tempo nessa discussão porque eles não têm como comprovar a sua existência. É preciso a gente levar em consideração essa possibilidade. Né? Então, o que acontece é que essas visões, né, e aí a gente vai dizer também, sabe, isso se reflete para visões de forma de educação, né, uma educação que seja mais tecnicista, ou uma educação que seja apenas básica, ou uma educação crítica, ela vai beneficiar a quem? E quem que você imagina que vai ser beneficiado? Porque muita gente, né, fala, quando vai falar de educação, critica, por exemplo, o Paulo Freire. Não, porque o culpado pela educação do Brasil ser de baixa qualidade é do Paulo Freire. Cara, em primeiro lugar, Paulo Freire, ele é um educador, aliás, o maior educador brasileiro que existiu até hoje. Ele é uma das pessoas, acho que é o brasileiro que mais tem menção em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro. Aí o que acontece? Ele, como educador, o trabalho dele foi de alfabetização de adultos. O método que o Paulo Freire desenvolveu, ele tinha como objetivo educar adultos, já pessoas que já tinham uma certa vivência e que eram analfabetos. Então, toda a concepção de alfabetização dele, e a gente precisa ter isso também em mente, é baseado na alfabetização, basicamente. É com gente que já tem uma certa experiência, uma vivência de vida. Não é voltado para crianças, porque a criança ela não tem esse histórico de vida. Então, a primeira mentira que a educação que a gente usa ela é ruim por causa do método do Paulo Freire, porque o método do Paulo Freire não é usado, porque ele não é para criança.
Existem outros métodos. Na verdade, o que mais tem no Brasil é, assim, se você pegar em termos de governo, de governos, é o construtivismo. O construtivismo ele é baseado em Piaget, mas foi desenvolvido por uma educadora argentina, que inclusive, se não me engano, morreu no ano passado, que é a Emília Ferreira, que foi uma educadora que ela fez as suas pesquisas com financiamento da Unesco. Não sei se vocês sabem. Depois, se vocês quiserem, vocês, né, pesquisem aí, né, o interesse de repente da Unesco em ter isso, a Unesco, enfim, né, uma entidade da ONU, né, enfim, que é uma organização que é chefiado pelos países desenvolvidos. Aí você tem, por outro lado, as metodologias ativas, né? Aquela coisa que a gente chama de escola nova, que ela é mais presente em escolas não públicas, como é o caso desse método construtivismo, que na verdade ela vem lá de John Dewey, lá do século XIX, que é um americano. Né? Lá, lógico, tiveram outras pessoas, inclusive quem trouxe aqui no Brasil. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver se eu me lembro, Anísio Teixeira, que aliás foi um grande de um educador brasileiro, que ele tinha um projeto que para a época foi muito arrojado. Né? Mas assim, né, é muito arrojado para a época, mas hoje em dia, até mesmo no Brasil, existem coisas bem melhores. Então, assim, você tem basicamente no Brasil essas duas vertentes, né? Essa vertente aí do Anísio Teixeira, que é da Escola Nova, né, liderado por Anísio Teixeira, porque ele não foi o único, né? Ela deu guarida para a educação tecnicista, que foi o tipo de educação, um modelo de educação que foi implementado na época da ditadura de 64 até 85 no Brasil, que muitos governos estão resgatando. Que assim, ele é ruim? De certa forma, não é ruim, se você pensar em termos técnicos. Você pode aprender muito bem como fazer uma coisa, se o tecnicismo também for bem aplicado, entendeu? Porque, assim, na maior parte das vezes, que a gente tem aqui no Brasil é assim: o construtivismo aplicado é uma porcaria. Aí o tecnicismo que está sendo aplicado é uma desgraça, entendeu? Aí você vai ver muitos lugares, e aí existem escolas tradicionais, colégios tradicionais particulares, que é a educação tradicional, a educação que é aquela educação que a Igreja Católica desenvolveu ao longo de séculos e séculos e séculos, porque a Igreja Católica é uma das pioneiras em educação no mundo. Né? Então, o ensino tradicional é tecnologia basicamente da Igreja Católica, porque ela assim, é ruim? Não, não é ruim, é antigo pra cacete, entendeu? Mas ela não é ruim. Mas também não é boa, porque tá muito velha, entendeu? E ela tem uma visão de mundo, assim, muito, né, complicadinha, entendeu? E assim, a Igreja Católica, ela não criou a sua educação para ela ser uma educação para primeiro, não foi para criança, isso foi para criar primeiro as universidades e depois as escolas católicas, que era para, na verdade, você ensinar e educar os reis, os príncipes, os duques, os caramba, quatro seus filhos, você entende? Assim, a educação no mundo ela foi feita de cima para baixo, ela foi criada primeiro para os adultos, depois foi indo para, né, sabe, chegando no jovem, no adolescente. Adolescente, aliás, é um conceito relativamente novo, tá, gente? Para a infância. E aí a gente, hoje em dia, tem um entendimento, de que é mais indicado a educação para a infância. Na infância é a melhor época para você educar, para você ensinar. E aí a gente precisa entender também que ensinar não é ensinar, vou ensinar bons modos, é ensinar mesmo, é ensinar ciência, ensinar conhecimento científico, entendeu?
E aí o que acontece é o seguinte, é que a gente já está terminando aqui o nosso vídeo, já estamos passando de meia hora, e eu vou dar uma terminada nessa, porque essa vai ser a nossa primeira parte desse tema do que as pessoas deveriam saber a respeito de educação, tá? Então não percam a nossa continuação. Falou? Curte aqui o meu vídeo, me siga aqui nas minhas redes sociais, assina aqui o canal, bota aí para badalar esse sininho desgramado, né? E eu prometo que eu vou fazer mais vídeos. Então, na sequência vai ter a continuação desse vídeo, tá?